vocês. E a pergunta que a gente vai responder hoje é: como acontece hipertrofia? Olha só, em primeiro lugar, hipertrofia acontece quando você estimula o seu tecido muscular. Por quê? É o exercício resistido que faz com que você tenha um direcionamento para onde é que o seu corpo tem que desenvolver. Então, quando você treina bíceps, por exemplo, existe aquela capacidade do bíceps em contrair-se, que sinaliza o aumento do nível de produção de proteína. Isso é verdade? Sim, tá? Até bioquimicamente. A contração muscular, ela estimula a via do mTOR, a via do AKT, e assim você tem síntese de proteína aumentada. Só que isso depende do quê? De você ter aporte nutricional para que isso ocorra. Mas vamos voltar um pouquinho antes, agora que a gente falou do exercício, então existe também a qualidade do exercício. O exercício, ele tem duas características no exercício resistido que fazem com que você tenha estímulo para que esse músculo desenvolva. Tá? A contração excêntrica, que tende a ser mais inflamatória, então dá aquela sensação de pump. O que é o pump? Dor, rubor, calor, turgor, perda de função, você não treina até a falha. Isso é inflamação, tá? Principalmente mediado por um negócio chamado interleucina 6. Só para você ouvir isso uma vez e você colocar aí na sua caixinha de tesouros. Tá? E você tem a contração concêntrica, que a gente chama de ciclo de diminuição da vascularização. Quando você faz a diminuição da vascularização, que você entra numa situação onde você tem pouca perfusão, isso também funciona como se fosse uma sinalização para que você tenha hipertrofia. Depois, você tem que pensar, tive um exercício eficiente? Legal. Agora eu preciso entregar nutrientes para que esse músculo ele vá sintetizar proteína em superávit. E como que a gente faz isso? Alimentando-se de forma adequada, né? Suplementando se há necessidade de você sinalizar um aumento maior de proteína. Né? E lembra que quem faz músculos em níveis suprafisiológicos acaba tendo necessidade de usar uma suplementação. E esse conjunto de situações ele vai fazer com que o seu músculo, que fica sempre sendo destruído para ser sempre construído, ele construa mais do que ele destrói. Ah, Paulo, mas não dá para parar de destruir o músculo? Até dá. Só que aí, pensa que o músculo ele não cresce como um prédio que você vai colocando andar sobre andar. O músculo ele cresce como se fosse uma reforma, onde você quebra o quarto e constrói outro maior. Quebra a sala, constrói outra maior. E assim sucessivamente. Então, se você para de quebrar, o que acontece? Você não consegue mais construir. É importante que você entenda isso porque o breakdown, que a gente chama quebra da proteína, quebra da musculatura, lá, não induzida pelo exercício, mas que acontece lá, bioquímica, lá dentro do músculo bonitinho, é necessária que aconteça. Por isso que muita gente fala, porque tem que inventar um inibidor disso, daquilo. Não adianta, você precisa, na realidade, fornecer condições para que o seu músculo ativamente quebre muito músculo e construa muito músculo. É esse equilíbrio que fica um pouquinho deslocado para a síntese proteica que faz com que você ganhe massa muscular. Você tem noção de quanto músculo você consegue fazer por dia? É uma pergunta muito legal essa. Você faz na ordem de 5 a 25 gramas de músculo por dia. Nossa, mas isso não é nada, isso é um scoop de whey. Então, pessoal, só que se você fizer 25 gramas de músculo por dia, no final do ano você terá feito 10 quilos de músculo quase. Que é uma quantidade considerável. A questão é que se você for visitar as referências científicas que falam sobre velocidade de ganho de massa muscular, vocês vão ver que a média anual em atletas é de 2,2 kg de massa muscular. Por isso que os caras do Olímpia têm mais de 30 anos de idade. Porque eles treinam pelo menos há 10, 15, 20 anos, ou seja, eles ganharam nesse período inteiro 20 quilos, uma média de 2,2 quilos por ano, porque eles vivem para isso, são fisiculturistas profissionais. Por isso que é o esporte da paciência, por isso que fisiculturismo é o esporte de velho. Eu sei que vocês vão falar, mas tem gente que é super nova, que está na casa dos 25, 26, do mesmo jeito que tem o Albert Einstein, que escreveu a teoria da relatividade, que ganhou o prêmio Nobel por causa do efeito fotoelétrico, né? Mas isso não quer dizer que todos nós aqui que estudamos física no segundo, terceiro colegial, teremos a condição de nos tornarmos Einsteins e escrever alguma coisa que nos faça ganhar o Nobel. Assim como muitos de nós aqui vai treinar durante 20 e 30 anos e não chegaremos no físico que nem do Arnold Schwarzenegger, tá?
Essa é a verdade. E isso eu não estou falando para chatear vocês, estou falando para vocês sempre refinarem o nível de escolha de vocês. Por quê? Porque eu vejo que vocês ficam muito preocupados em tamanho, 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 tamanho. Gente, o tamanho ele é importante sim, só que um tamanho grande e feio é um feião. E um tamanho pequeno bacana é um físico maneiro. E é muito mais legal você optar por ter um físico bom do que ter um físico grande e feio. Entendam isso porque a primeira sensação que a gente tem quando a gente vai fazer musculação, nossa, eu preciso ser do tamanho daquele cara, preciso ser maior que aquele cara, preciso ser isso. Não, você precisa primeiro construir a sua harmonia física, construir a sua silhueta, mostrar a sua identidade visual. É isso que é importante. E isso você começa a gostar do seu físico e faz com que você aqui tenha cada vez mais vontade de treinar, de fazer sua dieta, de seguir aquilo que é necessário para você ganhar massa muscular. Então lembra que você se estimular na sua cabeça é tão importante quanto qualquer outra coisa. E se você tiver condições de manter isso de uma forma sadia ao longo do tempo, um belo dia você vai acordar e você vai estar com 50 de braço. Prometo para você, foi o que aconteceu comigo.